E agora no segundo bloco do Qual É, aproveitando que a gente está aqui no Antiquário, vamos falar de um filme de época que foi gravado aqui no Amazonas, o primeiro filme de época gravado em Manaus. Se liga no filme O Gato. Fala galera do Qual É, nós somos a equipe de produção do filme O Gato, o primeiro curta-metragem de época amazonense feito aqui. O filme O Gato foi rodado no ano de 2015 e mostra uma Manaus do século XIX que nunca foi contada antes. E o ponto-chave dessa história é um homem muito rico. Então, o filme O Gato conta a história de um homem chamado Constantino Gactus que começa a enriquecer ainda mais com a venda de diamantes ilegais para o exterior. E com esse crescimento precoce, um investigador chamado Faulkner decide investigá-lo. Só que para isso ele vai atacar o Constantino no lado mais sensível. E para que a ideia fosse concretizada, toda a produção precisaria estar no século XIX. E para isso essa equipe trabalhou bastante no filme. Então, a ideia surgiu de explorar a Belle Époque amazonense. Então a gente procurou todos os recursos possíveis através de figurinos, adereços e cenários que poderiam retratar essa Manaus da Belle Époque. A produção começou no mês de agosto. Nós tínhamos à disposição o Palácio da Justiça, tínhamos o Museu Carlos Eduardo Ribeiro, a Secretaria de Cultura conseguiu nos ceder esses espaços. Todas as cenas foram reproduzidas da forma mais fiel ao Manaus do século XIX. E isso que era o nosso objetivo inicial, que era fazer que o público se sentisse dentro da Manaus do século XIX. E um ponto principal para fazer com que o filme ficasse mais real foi a fotografia muito bem trabalhada, assim como o Bruno nos disse. O processo da fotografia, ele começa muito antes da fotografia em si. Decidimos que nós trabalhamos entre planos gerais, médios e americanos. Por quê? Eu sinto essa necessidade no filme de mostrar realmente essa Manaus. Que o público, quando ele sentar, ele possa ver, poxa, Manaus era assim. E quando eu li o roteiro, eu achei um filme muito ousado, né? Porque falar de uma Manaus do século XIX, rica em detalhes, que foi rica economicamente, é complicado. E quando eu li, a primeira coisa que veio na minha cabeça, eu não quero uma Manaus preto e branco, eu quero uma Manaus colorida. Por quê? É uma Manaus que tem cor. E interessante que Manaus, assim, você anda nas feiras, você anda nos bairros, e ela é muito colorida. E o telespectador também vai querer ver isso. Então foi interessante esse processo da fotografia. Não adiantaria ter uma boa fotografia e uma boa produção se o nosso gato não fosse bem interpretado. O Constantino Gactus é um personagem bem complexo, porque ele é frio, calculista, assassino, ganancioso. O público gosta de ver esses personagens, de ver que fim ele vai ter, né? Mas também dá para perceber que nem todo mundo que é frio, calculista, ganancioso é somente isso, né? Tem um outro lado, né? Um lado mais humano, e as pessoas vão poder estar assistindo e vendo esse outro lado desse personagem complexo e bem difícil. Espero que vocês assistem e gostem. O filme será lançado em breve, então fica ligado nas redes sociais para saber qualquer coisa sobre o gato. Se vocês quiserem ficar ligados nas novidades sobre o filme O Gato, curta a nossa página no Facebook. E também fique ligado na página do Qual É também no Facebook. Sr. Faulkner, o famoso investigador, a que devo a honra? Eu lhe pagarei bem, muito bem, Sr. Edgar. Levante seu verme. E é bem legal ver que tem jovens aqui que se importam em mostrar um pouquinho da história de Manaus, né? Mostrar Manaus do século XIX. O Lucas mandou muito bem no filme O Gato e espero aí que tenha mais gente que se inspire com o trabalho dele. Continuando a falar de cultura, você já parou para pensar onde começa a arte? Acho que não, cara. Eu acredito que todo jovem se interessa por arte, né? Toda criança tem interesse por arte, só que algumas pessoas levam isso adiante, outras não, né? E no meu caso eu levei adiante porque achei que isso poderia trazer coisas positivas para mim, né? E eu me profissionalizei nisso e isso é minha carreira hoje, né? Eu adoro fazer isso.
Para termos esse contato com a arte, alguém tem que fazê-la. E é isso que esses novos artistas de Manaus trazem para nós. Cada um começou da sua maneira. É um processo que já vem muito antes da faculdade, que é meu interesse por comunidades indígenas. Eu comecei a me interessar por cerâmica, né, por escultura. Começou quando eu entrei na universidade. Eu não sabia ao certo o que eu queria, a linha de pesquisa, eu sabia que eu queria trabalhar com a cultura indígena. Então, o meu interesse por arte, na verdade, ele veio logo depois do meu gosto por histórias em quadrinhos, né? Meu pai ele tinha uma coleção modesta dele, então desde pequeno eu lia. Você viu que todos eles têm interesse pela arte e a vontade de expor alguma coisa ao mundo, mas eles também têm a função de agentes transformadores. Como dizia Fernando Pessoa, a arte ela nos salva, né? Ela sensibiliza as pessoas, ela traz outras possibilidades para a vida delas, principalmente dos jovens de periferia, que não têm contato com uma educação, com outras manifestações artísticas. A arte traz isso para elas. E é justamente isso que nos move a ter novos parâmetros, ter uma visão melhor de futuro. Busquei transmitir no que eu faço, principalmente algumas tiras em quadrinhos de uns tempos para cá, um subtexto mais social, né? Que a gente tem essas causas da comunidade LGBT, por exemplo, que estão ganhando mais espaço. E tem algumas pessoas que ainda têm resistência a entender isso e eu procuro, vez ou outra, instigar as pessoas a ter essa empatia e acabar entendendo. Abordar causas sociais é muito importante, a arte tem essa função. E esses novos artistas estão ajudando a transformar a nossa arte? Não sei, pergunta lá naquele posto lá. Eu creio que esse momento que a gente está vivendo, e esses novos artistas que estão aparecendo, tem papel de sensibilizar as pessoas. Porque eles acabam transmitindo essa mensagem cada vez mais necessária de um jeito que ele acaba se comunicando com muito mais facilidade com as pessoas. O principal foco é incluir essas pessoas a um ciclo que muitas vezes é restringido para um público só de arte. Nossa cidade atualmente ela tem passado por grandes transformações no âmbito da música, teatro, da dança e creio ser necessário e urgente, né, essa transformação em todo o nosso estado, na educação básica. Arte é vida. E você, já teve contato com arte hoje? Daqui a pouquinho a gente vai mostrar um pouquinho desse antiquário, um pouquinho da Manaus do século XIX, com objetos daqui no antiquário. Se liga que daqui a pouco tem muito mais.